Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a Juliana Costal do Arborecer e essa aqui é a série Os 12 Princípios da Permacultura e hoje a gente está começando a segunda temporada dessa série com mais 6 princípios do design em permacultura que nos auxiliam a ter um olhar mais cíclico, mais integrado com a natureza, para planejar melhor nossos espaços e desenvolver ambientes que tenham mais autonomia, que sejam mais saudáveis, mais ecológicos e que busquem a autossuficiência. Bom, mas antes da gente começar com o princípio 7, a segunda temporada, vamos relembrar um pouquinho os outros 6 princípios que a gente viu na primeira temporada. Então a gente começou com o princípio 1, observe e interaja. Nesse princípio a gente viu a importância de, antes de qualquer ação, a gente entender o contexto que a gente está, observar os elementos. A natureza tem uma série de informações importantes que a gente pode ler primeiro essa paisagem para depois sim começar a interagir com ela. O segundo princípio, capte e armazene energia, a gente viu a importância de valorizar os recursos naturais no seu tempo de abundância. Tudo tem o seu ciclo e saber planejar para a gente armazenar essa energia para um futuro incerto quando a abundância sazonal se dissipar é muito importante. No princípio 3, obtenha um rendimento. Eu falei bastante de agricultura urbana, a gente viu que saco vazio não para em pé, então a importância da gente obter um rendimento mais imediato e que garanta a continuidade das ações futuras no nosso espaço, no nosso planejamento. No princípio 4, aplique autorregulação e aceite feedback. Vimos a importância de aprender com os nossos acertos e erros, a importância da gente observar isso para continuar ou dar uma paradinha ali para entender o que está acontecendo no contexto e ver como os ecossistemas evoluíram a partir desses processos. No princípio 5, valorize recursos e serviços renováveis. Vimos a importância de compreender, observar e valorizar os serviços gratuitos que os seres promovem só de estarem ali cumprindo suas funções vitais. Dei o exemplo da árvore. No princípio 6, evite o desperdício. Nós vimos que na natureza não existe lixo. Lixo é uma invenção humana e que quanto mais a gente consome, mais desperdício a gente gera. E nesse princípio a gente viu como podemos criar ambientes, sistemas que integrem tudo e que não gerem resíduo. Bom, esses 6 primeiros princípios do design em permacultura têm uma tendência a observar esse planejamento, esses elementos, numa visão mais de baixo para cima. Esses próximos 6 princípios, a gente vai observar esse planejamento de uma ação de cima para baixo. Como, por exemplo, hoje vamos falar do princípio 7, projete dos padrões aos detalhes. Esse princípio é representado pela teia de aranha em sua teia, que inclusive para mim é uma das grandes construtoras que consegue construir sua própria casa. Se a gente observar, a área da teia de aranha é dividida por zonas e todas as teias têm esse padrão, mas os detalhes de cada teia vão variar muito de acordo com cada espécie de aranha, com cada aranha, enfim. Mas o que são esses padrões? Você já reparou que na natureza existem formas que se repetem muito? Já observou o formato das folhas das árvores, os troncos, os frutos, o sol, a lua, a terra, o caminho dos rios, nossa cabeça, nosso cérebro, as células? Você já parou para ver que todas essas formas possuem padrões circulares, sinuosos, espiralados? Isso não é à toa. Tem uma funcionalidade muito grande nessas formas circulares. Por isso que na natureza, os ecossistemas, os elementos, eles possuem essas formas. Mas hoje o pensamento linear, esse padrão industrial que a gente vive, que é muito reto, muito quadrado, a gente se encaixotou, né, dentro de caixinhas, a gente dorme dentro de uma caixa, vive dentro de uma caixa que fica dentro de outra caixa. Tudo é muito reto, muito linear, vai bem o oposto do que os ciclos naturais nos mostram, os elementos naturais nos mostram. Um exemplo bem interessante de funcionalidade desses padrões sinuosos circulares está dentro de nós. Um exemplo do nosso cérebro e do nosso intestino. São metros e metros que cumprem várias funções, mas todos otimizados dentro de um pequeno espaço que cabe dentro da nossa cabeça e da nossa barriga. Isso não é interessante? Esses padrões sinuosos, circulares e que otimizem os espaços, mas que cumprem diversas funções?
Na permacultura a gente observa muito isso. Por isso, tem um planejamento por zonas e setores, que nos permite organizar informações sobre a área em padrões úteis e ter um plano de partida para começar o nosso planejamento. Então, zonas são áreas de intensidade de uso a partir de um ponto focal. Quanto mais próximo do centro, mais eficiente e produtivo vai ser o uso desse espaço. Então, pensando, por exemplo, numa propriedade. Essa zona 0, que é o centro, onde a atividade é mais intensa, seria a casa, a nossa morada, o espaço onde a gente mais trabalha, o espaço onde a gente tem mais atividades. A zona 1 seria uma horta caseira que ficaria ali próximo de nós, para que a gente conseguisse então ter um manejo mais intensivo e também depender mais daquela região ali que está em torno da casa da zona 0. E assim por diante, até chegar na zona 5, que seria a última zona. Seria o espaço da mata nativa, da vida silvestre. O lugar onde a gente observa e aprende, e não tem tanto manejo assim. Setores, nós consideramos as energias externas. Então, por exemplo, qual é o setor do sol numa propriedade? Aonde o sol do verão, do inverno vai estar localizado ali em cada estação do ano, o setor do fogo, o setor do vento, onde bate mais vento. Aqui, por exemplo, na nossa horta na laje, tem um vento que vem dessa região aqui muito forte. E a gente sabe que as plantas não gostam muito desse vento. Então o que a gente fez? Colocamos um quebra-vento ali, plantamos várias espécies para que dê uma quebrada então nesse vento e facilite a nossa produção aqui. Mas trazendo para a cidade esse olhar mais urbano, a gente sabe que a cidade de São Paulo, por exemplo, tem um plano diretor estratégico do município de São Paulo que traz esse zoneamento, a lei do zoneamento, que auxilia na organização do desenvolvimento e do crescimento da cidade. E uma das diretrizes desse plano é o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas a gente sabe que São Paulo tem um padrão cinza, tem poucas áreas verdes e a gente não consegue ter tanto acesso a isso. E como nós podemos então repensar e redesenhar a cidade, os nossos bairros, os nossos espaços, pensando numa forma mais integrada, mais conectada, transformando esses espaços em lugares mais ecológicos e mais saudáveis? Tem um exercício que eu e minha parceira da permacultura, Reni Freitas, super amiga, desenvolvemos para o curso de Introdução à Permacultura que a gente realiza aqui no Arborecer, que é um exercício bem simples e prático que eu acho que vale muito a pena você fazer aí na sua casa. Então você imagina a zona 0 sendo a sua própria casa, a sua morada, onde você está, e a zona 5 sendo uma área verde, próxima, um parque, uma praça, alguma coisa que você tenha aí perto. Quais são as zonas que você vê entre a zona 0 e a zona 5? O que tem aí no meio? Alguma cooperativa de reciclagem, alguma central de compostagem, alguma nascente, algum córrego, algum produtor, alguém que faz alguma coisa e comercializa? O que tem ali no meio que de repente a gente pode ir revendo essas conexões? Então observe esses elementos e comece a fazer esse desenho. Isso ajuda muito também no nosso exercício de planejamento e criar essas conexões que são tão importantes na permacultura. Então comece a observar aí onde você estiver. Olha para o céu, olha para o chão, olha para as formas naturais, entenda como são esses padrões, como eles se estabelecem, como é a funcionalidade desses padrões, e a partir disso a gente consegue entender um pouco mais como é esse funcionamento dos elementos e trazer para o nosso ambiente planejado. Então o nosso próximo vídeo é o princípio 8, integre em vez de segregar. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal, habilite as notificações para você ir recebendo os próximos episódios dessa segunda temporada da série Os 12 Princípios da Permacultura. Então a gente se vê.